Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha quem tá lá atrás, agora com o nome, né? O Tony, quem ganhou foi a Ana Júlia. A Larissa não sabia, né? Deixa bem claro, ela não sabia quem era. A Sueli mandou uma relação com nomes e números. A Larissa achou o nome do Tony, gostou e agora tá ali, o nome dele. O nome dele é Tony, né? Então, pessoal, vamos lá para mais um estudo de hoje. Parabéns a todos que participaram. É muito bom estar aqui. A gente ainda está separado. A gente não tá, deu uma saudade hoje de ir para a igreja, mas a gente não está conseguindo ir na igreja ainda. Mas estamos fazendo nosso culto por aqui. Ou às vezes vamos para o meio do mato, né? A gente está se virando aí. E coincidentemente o assunto de hoje fala sobre a igreja verdadeira. E é difícil, né, a gente pensar em igreja verdadeira porque a última vez que eu fiz uma pesquisa, parece que tem 10 mil religiões diferentes. E como saber dessas 10 mil qual que é a verdadeira? Ou existem várias igrejas verdadeiras ou existe apenas uma igreja verdadeira? A verdade é algo muito importante e a gente tem que correr atrás da verdade. Quem é que gosta de ser enganado, né? Como é triste a gente chegar assim e perceber que a gente foi enganado e saber que todas as pessoas sabiam e nós não sabíamos, né? A verdade é algo que tem que estar sempre ao nosso lado. Tanto nós sendo verdadeiros, como a gente sempre buscar conhecer a verdade. Né? Até tem uma passagem da Bíblia muito conhecida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Engraçado que o que liberta é a verdade, não o engano. Né? Mesmo que a verdade te mostre coisa que vai te doer um pouquinho, mas você vai se tornar livre, porque a verdade te dá a visão correta do mundo que a gente vive. Então nós temos que buscar a verdade. E os nossos dois viajantes do tempo, Gael e seu amigo, estavam agora indo para um outro lugar, né? Chegaram até Davi, naquela situação onde Davi estava aguardando notícias do seu filho Absalão. Sabe aquele filho Absalão, aquele bonitão, alto, né? Cabeludo, né? Que se revoltou contra o rei. E os soldados foram lá e ele se prendeu a cabeça, né, nos cabelos, nos galhos da árvore. E o soldado foi lá com a espada e matou o Absalão. Só que agora o rei falou assim: vão lá, acabe com essa revolta, mas não toquem em Absalão, meu filho. Era a ordem do rei. E um soldado desavisado chegou lá, viu ele, vou matar esse cara. Foi, matou. Agora, quem vai dar a notícia pro rei Davi? Quem? Então, olha só. Conta a história de dois homens que saíram correndo para contar a história do rei. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha nada. Então, as pessoas sabiam falando de boca a boca. E os corredores eram usados para chegar mais rápido às outras cidades. Por exemplo, né, a Maratona é o nome da cidade onde uma pessoa correu para dar uma notícia. E essa distância que eles percorreram foi 42 quilômetros. E por isso que hoje a prova de maratona da Olimpíada tem a ver com essa cidade no passado, porque o corredor saiu correndo, chegou até a maratona, deu notícia. E parece que morreu depois disso. Né? Eu não lembro agora a história, mas pesquisa no Google aí, tá? A história da prova da maratona. Então esses dois homens, diz que dois corredores foram avisar Davi. Um mais devagarzinho e o outro rapidão chegou lá. Só que o cara que chegou rápido, ele não teve coragem de falar pro rei a verdade. Ele chegou, não sei, eu vi algum movimento lá, mas não sei o que aconteceu. Daí o cara, pouco tempo depois, que não conseguia correr tão bem assim, chegou, o nome dele é Aimaas, e ele chegou assim e falou a verdade. Ó rei, a verdade é que seu filho morreu. Mataram seu filho. É meio estranho, né, o cara se apressar para chegar lá e amarelar na hora de falar a verdade, né? E muitas vezes a verdade é difícil de ser dita, né? Mas, segundo o próprio Jesus Cristo, a verdade nos liberta e nós temos que buscar a verdade a qualquer preço. Você não deve se dobrar e se tornar um mentiroso, um falso, por nada. O nosso país é um país corrupto porque as pessoas fogem da verdade. As pessoas querem só benefícios próprios e para isso eles mentem, eles escondem a verdade. Você, desbravador, precisa ter um compromisso com Deus e comigo e com todos aqueles que usam o silêncio amarelo, que eu vou só falar a verdade, eu vou só buscar a verdade, mesmo que isso tenha que pagar algum preço. Então, vamos à Bíblia
E a Bíblia fala bem isso, né? No livro de 2 Coríntios 13, versículo 8, fala assim, ó, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você pode enganar um aqui, enganar outro lá, mas a verdade no final vai aparecer. E você pode estar indignado com algumas coisas que acontecem no país, com toda essa roubalheira, mesmo em meio à pandemia. Saiba que o Deus da verdade um dia vai revelar. E eles vão pagar cada centavo que estão tirando do povo. Eu acredito nisso, porque o nosso Deus vê todas as coisas. E lá em São Mateus 5, 34, ele fala assim que a nossa palavra tem que ser assim, ó, o vosso falar é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. O que significa sim, sim, não, não? É que a tua palavra tem que ser correta, tem que ser definitiva. Não pode ficar enrolando, não pode ficar mentindo. Porque a pessoa quando mente, ela fica fazendo um contorno para poder enganar as pessoas. Mas a palavra do cristão tem que ser sim ou não. Né? Tem que ser confirmada, tem que ser exata. Então, desbravadores, o estudo de hoje vai falar sobre igreja verdadeira. Aí, e no mundo, quando a gente fala assim que existem várias verdades, cada um tem que escolher a sua verdade e seguir a sua verdade, não é assim. A Bíblia fala que existem mentiras, que existe engano. E lá em Êxodo 20, 16, que é o capítulo dos 10 mandamentos, fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não minta. Não fale, não fale com a verdade. Fale a verdade. Olha só. Se está na Bíblia que é pecado mentir, por que eu vou buscar isso para a minha vida? Ele diz que Satanás é o pai da mentira. Tudo começou nesse mundo por causa de uma única mentira. Satanás queria enganar Adão e Eva e ele mentiu e conseguiu fazer isso. Mas olha só, a igreja foi criada por Deus para que nós pudéssemos fazer parte de uma família. A igreja foi criada por Deus para que nós pudéssemos saber que outras pessoas como nós passam pelos mesmos problemas, mas temos a mesma esperança de ver Jesus Cristo voltar. A igreja tem a ver com religar o homem a Deus. Mas eu preciso ir à igreja para ser salvo? De forma alguma. A salvação é de graça somente acreditando em Jesus Cristo. Não é o fato de tu ir na igreja sábado que tu vai levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você acreditar em Jesus Cristo como o seu Salvador. E por acreditar nele, você obedece os seus mandamentos como consequência e não para ganhar a salvação. Então a igreja é um grupo de pessoas que tem esse objetivo, de juntos, ajudando o outro, indo para o céu, aguardando necessidades. Por exemplo, agora na pandemia, não sei como você está passando. Eu, junto com as meninas aqui, a Gisele, a gente tem ajudado algumas famílias e graças a Deus que a gente está conseguindo. E se você está passando alguma dificuldade, fale para a Sueli, fale comigo. Né? Não passe necessidade, se seus pais estão com dificuldades, pode falar com a gente está aí para ajudar. A igreja é isso, é um corpo que serve para ajudar as pessoas. Então, desbravadores, a igreja, ela tem algumas características. Primeira, é uma igreja que acredita que Jesus Cristo é o Salvador. A igreja não é a salvação. Isso pode te chocar um pouco. Mas não é a igreja que salva, é Jesus Cristo. A igreja é apenas um conglomerado de pessoas que se reúnem acreditando que Jesus Cristo é o Salvador. Mas a salvação está nele, não na igreja. Outra coisa, a igreja verdadeira, ela segue os mandamentos de Deus. Tem muitas igrejas que elas seguem os mandamentos que os homens querem seguir. Não, esse aqui eu vou guardar, esse já não. Esse aqui, não, esse aqui é legal, esse aqui eu vou guardar. Entendeu? A gente não pode fazer uma igreja sob medida. A igreja é uma só, a verdade é uma só e é de Deus. E a igreja verdadeira, ela aguarda a volta de Jesus Cristo. Ela sabe que a solução para os nossos problemas não está no presidente, no governador, no prefeito, mas está em Jesus Cristo. Então a igreja verdadeira, ele prega esse evangelho de Jesus Cristo, vai voltar para pôr fim ao sofrimento. E tem uma mensagenzinha acabando o vídeo de hoje, que é Apocalipse 18:4, que é um chamado de Deus que fala assim: eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas tuas pragas.
Esse contexto desse versículo de Apocalipse fala da igreja falsa, da Babilônia, que é um símbolo do Apocalipse para a igreja que prega a mentira, que não prega o verdadeiro evangelho. E o convite de Deus para cada um dos seus filhos é: sai dela, povo meu. É claro que a gente não pode... Eu gostaria muito de amanhã, no sábado, ir para a igreja. Estou com saudade de ir na igreja, saudade mesmo. Saudade de vocês, saudade da classe de juvenis. Saudade de pregar, de ir lá na frente fazer aquele momento de oração. E talvez a gente pode dizer: ah, mas eu estou sem igreja, não posso ir na igreja. Mas a igreja está, meu querido brother, onde você se reúne com teu Deus. Toda vez que você se reúne com seus pais para orar, ali é a igreja de Deus. Se teus pais não estão, se você está no teu quarto ali orando, o teu quarto é a igreja de Deus. E o meu convite para você é que você aceite o chamado de Deus para ficar na igreja da verdade. Na igreja que guarda os mandamentos de Deus, que professa Jesus como um meio de salvação. Você jamais vai se arrepender. Que Deus te abençoe.